As operadoras de plano de saúde estão cancelando contratos para o tratamento do transtorno do espectro autista e também doenças raras. Eu vou trazer a Mônica Hermílio ao vivo agora, para que a Mônica possa explicar para a gente o que fazer em casos de cancelamentos desses planos. Mas que coisa, cada vez mais os planos estão dando trabalho, né, para os usuários. Que coisa, né, Mônica? Pois é, Wilson, quando a gente pensa que eles não vão inventar mais nada, não vão causar mais transtornos e problemas para os usuários, vem mais essa. O que você me perguntou agora, a resposta é simples: buscar a justiça. Não tem outro caminho a ser feito emergencialmente, né, para que se possa tentar dar continuidade a esse plano, é procurar a justiça. Mas quem vai explicar, vai orientar a gente exatamente, orientar você que está em casa, que é usuário de plano de saúde e de repente pode vir a passar por essa situação. Quem nos orienta agora é o advogado Juliano Pessoa, que é advogado especialista em direito médico. Em casos de cancelamento do plano, recebeu aquela cartinha dizendo que o plano daqui a 30 dias vai ser cancelado. Procurar a justiça, judicializar de imediato essa causa? Boa tarde. Boa tarde, Mônica. Boa tarde, Wilson, quem nos assiste. Infelizmente, Mônica, sim, né? Não há o que fazer numa situação tão brusca como essa, onde você é surpreendido com a carta dizendo que daqui a 30 dias o seu plano está cancelado. É importante que a gente ressalte que mesmo os planos coletivos, que são esses planos que a gente está tratando aqui, existe um requisito para cancelamento que a operadora tem o dever de comunicar 60 dias antes, no mínimo. Nem isso está sendo cumprido. Então, ou seja, infelizmente, cada vez mais, como o Wilson ressaltou na abertura, a gente vem ouvindo uma verdadeira avalanche, eu diria, no país todo, de cancelamentos unilaterais reiterados e, infelizmente, impactando pessoas lá na ponta que necessitam muito e não podem, sob qualquer hipótese ou justificativa, ficar sem o seu tratamento. E aí, o que é que a gente recomenda nesse caso? Como você bem destacou, buscar rapidamente uma ajuda profissional, seja de um advogado particular, seja da Defensoria Pública, do Ministério Público, enfim, de alguém que possa fazer com que você acesse o Poder Judiciário, pedindo liminarmente que o Poder Judiciário impeça ou determina a reativação caso esse plano já tenha sido cancelado. Porque casos específicos de pacientes autistas, doenças raras e outras pessoas acometidas por doenças graves, como câncer e outros, não pode, sob qualquer hipótese, haver cancelamento. E assim vem decidindo reiteradamente o Poder Judiciário em todo o país e com decisão já consolidada no STJ, ou seja, no Superior Tribunal de Justiça, que determina que pacientes em curso de tratamento não podem ter o seu plano de saúde sob qualquer justificativa cancelado. Então, por isso, a necessidade de se buscar rapidamente auxílio e medidas jurídicas cabíveis. Por que esses planos estão sendo cancelados? É pelo alto custo desses tratamentos? É o que se justifica, né? Segundo as matérias que saíram nos últimos dias, relatando, as operadoras justificam e fundamentam exatamente nisso, de que a conta começou a ficar desvantajosa para ela do ponto de vista econômico. E é outra coisa que chama atenção ano a ano, né, para todos os consumidores, porque nós temos um relatório recente da ANS, que está lá no site da Agência Nacional de Saúde Suplementar, reportando o lucro dessas operadoras no ano de 2023, que foi de 3 bilhões. Então, ou seja, é difícil a gente aceitar esse tipo de justificativa, né? Porque o plano coletivo, principalmente, e daqui a pouquíssimo tempo a gente vai estar falando do reajuste desse ano, 2024, é o que mais cresce o percentual de reajuste ano a ano, acima de 2 dígitos. Né? Não tem plano coletivo, a gente não ouve falar há anos com menos de 20% de reajuste por ano. O ano passado, o individual coletivo foi 9,65%. Né, que esse é a ANS quem determina. Então, ou seja, esses planos individuais e familiares não estão desequilibrados contratualmente. E é essa a justificativa que as operadoras trazem hoje, que os planos estão ficando, esses contratos estão desequilibrados desfavoravelmente a elas. E, infelizmente, na prática não é o que a gente consegue ver. E por isso que o Poder Judiciário vem resguardando o direito dessas pessoas. Do momento que a pessoa, o usuário, recebeu essa carta avisando, né, do desligamento, da quebra do contrato, quanto tempo ele tem para tentar reverter essa situação? Veja só, as cartas que são encaminhadas, via de regra, que a gente vem recebendo de notícias, são 30 dias dados. Então, ou seja, após o 30º dia, esse plano será cancelado. Por isso, a necessidade de uma busca ágil de ajuda profissional para que se persiga no Poder Judiciário uma decisão breve, e essa decisão será breve, que é a decisão liminar, no sentido de impedir aquele cancelamento. Porque se é uma pessoa que está em curso de tratamento,
ou com uma doença grave, ou seja, ela não pode ter suspenso o seu tratamento, porque isso pode trazer um prejuízo irreversível em alguns casos. Então, por isso a necessidade de buscar ajuda rapidamente, mesmo que concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo, o profissional indique outras medidas, como a gente muitas vezes ressalta aqui, buscar a ANS, buscar os órgãos de proteção e defesa do consumidor, mas numa notícia como essa, onde já tem data pré-definida para o seu plano ser cancelado, não dá para esperar de fato, tem que se buscar ajuda profissional e se mobilizar o mais rápido possível. A gente pode classificar essa medida como uma medida ilegal ou eles estão dentro dos padrões da lei, eles podem fazer isso, apesar de interromper um tratamento no meio? Eu diria que essa medida, Mônica, fere frontalmente todos os princípios básicos e fundamentais de todo e qualquer beneficiário. É inaceitável, eu diria, do ponto de vista como especialista aqui falando, é inaceitável esse tipo de movimentação que as operadoras vêm fazendo aparentemente de forma planejada, de forma pensada. Então é preciso, inclusive, que essa discussão, a meu ver, chegue no Congresso Nacional, né? Tem que haver alguma alteração, se for o caso, até legislativa, para poder se trazer uma rigidez maior nesse tipo de movimento, né? Não é à toa, vale lembrar aqui para as pessoas, que já há um projeto de lei no Congresso Nacional, inclusive, querendo colocar, por exemplo, o reajuste dos planos coletivos também sob o crivo, ou seja, sob a determinação da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Por quê? Porque a gente vem vendo exacerbações, ou seja, exageros gigantescos ano a ano, grupos com 35%, por exemplo, de reajuste anual. Então, assim, não é concebível, né, que haja tanto desequilíbrio e tanto uso naquele grupo que justifique uma sinistralidade tão elevada. E outra coisa, o consumidor na ponta, infelizmente, essa é a realidade, ele não recebe informação clara, sequer para questionar. Então, ou seja, de fato, não dá para a gente achar que isso é normal e é importante que as pessoas busquem ajuda. O Poder Judiciário está aí para assessorar essas pessoas e resguardar o direito de cada uma delas, analisando naturalmente o caso concreto, individualizado, como tem que ser. Ok, obrigado pelas informações. Eu conversei com Juliano Pessoa, advogado especialista em direito médico, portanto está aí, claramente, Wilson, é buscar a justiça para tentar reverter, ganhar tempo, reverter essa causa judicialmente falando. Voltamos com você. Muito bem, Mônica, buscar e garantir os direitos. Uma aula que deu agora aí o doutor Juliano Pessoa com essas informações importantes. Sempre busque os seus direitos. Muito obrigado, Mônica. Você volta daqui a pouquinho com mais informações aqui no nosso Fenômeno.